História e Memória, redescobrindo o RN. Bem, amigos da Web TV Papagirimbu, Guru Papagirimbu, nós estamos recebendo hoje aqui um convidado ilustre, Dr. Manuel de Medeiros Brito, 93 anos de idade, e pelo menos 70 e poucos anos de vida política aqui no Rio Grande do Norte. Eu convidei, além do Dr. Manuel de Medeiros Brito, para falarmos um pouco, que é muito, na verdade, sobre a história do Rio Grande do Norte ao longo do século XX e já entrando pelo século XXI. Além dele, está aqui participando Gilberto Brito, um dos gêmeos, filho do Dr. Manuel de Brito, irmão de Gustavo, gêmeo de Gustavo, meu ex-aluno do Complexo Educacional Henrique Castelciano, junto com Gustavo, e também irmão de Marcelo, que foi meu aluno na FARC, há 2 décadas atrás, mais ou menos, para que possa nos auxiliar e tentar ir puxando pela memória do Dr. Manuel de Brito, que é uma das personalidades mais ilustres da vida pública do Rio Grande do Norte. Então, nós começamos dando as boas-vindas ao Dr. Manuel de Brito e a Gilberto, e já engatando aqui na primeira questão, na primeira pergunta, que é para que o Dr. Manuel de Brito possa falar um pouco sobre as suas origens no Seridó, ele que é de Jardim de Seridó, as suas origens familiares, a sua infância em Jardim de Seridó, com quem conviveu, ele possa ir puxando pelas suas reminiscências, que tentando retratar este período do início ali da primeira metade para a segunda metade do século XX. Boa tarde, doutor Manuel de Brito, seja bem-vindo. Boa tarde, professor. É com muita satisfação que atendo ao seu generoso convite para participar desta reunião, em que eu vou dar o meu depoimento sobre a história política do Rio Grande do Norte e também da minha vida política que exerci e ainda exerço desde os meus 80 anos. É com muita satisfação, portanto, que eu agradeço a sua atenção em me convidar e estou aqui à disposição para dar-lhe os esclarecimentos e as informações de que tenho conhecimento. Doutor Manuel, o senhor é egresso de Jardim de Seridó, região cravada no Seridó Potiguar, uma região, o Seridó, que é uma região tradicionalmente muito importante do nosso estado, do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico e do ponto de vista político, legou ao estado algumas de suas principais lideranças políticas. Eu queria que o senhor dissesse mais ou menos como foi a sua infância em Jardim de Seridó. Em 1928, ano em que eu nasci, meus pais adquiriram um solar construído na primeira metade do século XIX para que lá nós pudéssemos ser criados. Eu fui o terceiro filho que se criou de meus pais e lá eles se instalaram em 30 de abril de 1928. E eu nasci no dia 6 de julho seguinte, do mesmo ano. Meus pais exerciam atividades profissionais. Meu pai era agropecuarista e mexia com jogo. Ele era chegado à jogatina, naquela época era muito comum. E minha mãe o auxiliava, dando apoio às demarches de casa, da família, enfim, de tudo. Eu confesso que me entendi de gente. Em 1931, eu tinha 2 anos e meio de idade, porém, tenho absoluta lembrança, quando o meu irmão Jader estava para nascer e minha mãe sofreu muito com o problema do nascimento dele. E a
parteira que habilmente e sempre dava atenção à minha mãe, assistia à minha mãe, viu que não tinha condição de fazer o parto dela e sugeriu que chamasse um médico. E papai recorreu ao primo dele, que era médico em Caicó, chamado Dr. Zé Medeiros Rocha, que veio e salvou minha mãe com o Jado. Jado nasceu, eu me lembro disso demais. Jado nasceu já muito crescido, né, muito forte, e se criou e hoje tem 90 anos e é um profissional do Ministério da Educação do Rio de Janeiro, já aposentado também. Então, a partir daí, eu comecei a me situar, né, na vida da minha família. Né? Meu pai trabalhando, tinha a agropecuária dele, tinha o jogo, que ele nunca deixou de jogar, ele tinha outros baralho, sempre baralho. E ele... Jogo de bicho e baralho. E ele tinha como sócio uma figura também chegada ao mesmo habitual, que era não era formado ele, era chamado José Patrocínio Araújo Fernandes, cujo pai, que não era de Jardim, mas foi nomeado juiz de direito de Jardim do Seridó, ele casou-se a primeira vez com a moça de Caicó, de onde ele era também, mas o casamento não deu certo porque a mulher morreu logo no primeiro parto. E tal. E ele então casou-se a segunda vez com uma moça da família de Acari, da família Bezerra de Araújo Galvão, de onde nasceu Zé do Patrocínio de Araújo Fernandes. Zé do Patrocínio descendo desse mundo. Então, Patrocínio, a casa onde o pai dele construiu, o pai dele foi nomeado juiz de direito de Jardim, Dr. Manuel José Fernandes, foi nomeado juiz de direito de Jardim e construiu uma casa que ainda hoje está lá. Foi uma das primeiras da rua, que hoje tem o nome dele, Avenida Dr. Fernandes. E nesta casa foi que ele construiu a segunda família. E para vocês verem a situação dele, qual era, a idade dele e o apego dele à nossa querida terra, embora ele fosse caicoense, ele foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e não aceitou o convite para não ter que se mudar de Jardim. É um fato relevante e incontestável. E eu conheço essa história. Só me permita fazer um adendo, papai. Seria o primeiro desembargador que Jardim do Seridó, Sim, né, sim. Conheceu. Mas ele não mas aceitou. não quis. Embora o futuro depois tenha trazido doutor Neneco. Não. E o desembargador Cláudio Santos. O primeiro desembargador, filho de Jardim do Seridó, foi Dr. Raimundo de Azevedo Moraes Filho, Antes dele. conhecido por Ioiô. Era afilhado de meu pai. Ele era afilhado de meu pai, Ioiô. Ainda hoje temos familiares lá de Jardim. Bem, então, Dr. Fernandes não quis sair de Jardim, ficou lá. E lá construiu sua família e tal. Então, foi nessa época que eu entendi de gente que eu conheci esse povo. E meus pais se viram obrigados a procurar uma outra atividade, porque o jogo do bicho e o carteado não estavam dando resultado conveniente, e por isso é que meu pai, que possuía uma das melhores casas de Jardim, um solar, resolveu vender para comprar um caminhão. Aí procurou, ele era muito amigo de um empresário importante lá de Jardim, com quem eu tive muita convivência, depois eu chego lá, que era João Medeiros, o coronel João Medeiros. Aí ele procurou João Medeiros para
arranjar um jeito de comprar um caminhão, vender o solar e comprar um caminhão. Aí João Medeiros disse, era padrinho de uma irmã minha que tinha morrido. Compadre Zusa, papai era José de Medeiros Brito, mas tinha o apelido de Zusa Moita, toda a família Moita. Né? Bem, aí, compadre Zusa, não faça uma desgraça. Não bote fora seu patrimônio. Vou lhe dar uma sugestão. Você transforme este prédio em que você mora, esta magnífica residência, como um hotel que Jardim não tem. Chegam as autoridades para exercerem suas atividades aqui em Jardim e não tem onde se hospedar. Aí papai acolheu a ideia dele e, com a ajuda de um cunhado, um irmão de minha mãe, chamado Paulino Alto de Medeiros, conhecido por Paulininho, que era o nome do meu avô materno. Aí tio Paulininho emprestou dinheiro para ele, ter o e-mail de adaptar o solar do Jardim Hotel. Isto foi em 1934. Eu me lembro, em 34 eu tinha 6 anos de idade, quando foi inaugurado o Jardim Hotel. Eu tinha 6 anos. O primeiro hotel do Jardim do Seridó? O primeiro hotel do Jardim do Seridó, nessa casa onde eu nasci. Aí começou e foi inaugurado no dia 7 de Ainda pertence à família. Perfeitamente. Foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1934. Histórica, né? Na véspera da festa do Coração de Jesus, que é uma festa tradicional lá de Jardim, na Igreja Nova, na Igreja do Alto. Né? E assim foi inaugurado o Jardim Hotel. A homenagem ao doutor Raimundo de Azevedo Moraes Filho, que se formara em Direito em Pernambuco, e ao padre Antônio de Melo Chacon, que tinha sido nomeado vigário de Jardim do Seridó. Então, foi oferecido um almoço, um banquete no hotel, a essas duas grandes figuras. Eu me lembro mais como se fosse hoje. Eu tinha 6 anos, mas me lembro. E, imediatamente, foi morar em Jardim uma figura de muita expressão na vida pública nacional. Vocês devem ter ouvido muito falar dele, que foi o doutor João Agripino Maia Filho. João Agripino foi nomeado adjunto de doutor Tarcísio Maia, né? Exatamente. João Agripino foi nomeado adjunto de promotor de justiça de Jardim do Seridó, por indicação de um amigo dele, do amigo da família dele, que era Saldanha, chamado Benedito Saldanha, que era do partido do interventor, que era Mário Câmara. E Benedito, então, indicou e João Agripino foi morar lá em casa, no sótão do Jardim Hotel. Só lembrando que o doutor João Agripino era paraibano. Isso. Paraibano do Catolé do Rocha. Perfeitamente. Paraibano do Catolé do Rocha, mas vizinho a Jardim de Piranhas, onde Benedito Saldanha e os irmãos atuavam politicamente. E assim foi que começou a vida de João Agripino lá em Jardim do Seridó. E eu tinha 6 anos de idade. Aí ele morou no sótão, que o solar tem a parte terra e tem um primeiro andar estreito, limitado, né? Onde ficavam as figuras mais importantes, que era um sótão, quarto mais isolado, uma parte isolada e muito agradável. Seria hoje a suíte presidencial. Então, e João Agripino foi morar lá neste sótão. Então, e eu me lembro demais que eu era menino, mas já acompanhei tudo isso. O senhor já com 6 anos, Eu convivendo 16 com anos, o doutor João Agripino, que foi ser promotor. Promotor 4 anos, morou 4 anos lá em Jardim. João Agripino, que lembra, ele terminou governador do estado da Paraíba, foi ministro de Ministro, estado, né, senador. Foi senador. Exatamente. Então, Jardim, que recebe o seu primeiro hotel, que fica na mão dos seus pais. Então, Exato. o senhor, além de ter visto, né, testemunhado o início da carreira, digamos, política de João Agripino, o senhor também certamente conviveu com algumas das personalidades mais ilustres ali, Não tem a menor transitavam. dúvida, mas os profissionais que iam exercer suas atividades lá ficavam lá no hotel.
O padre, o juiz, o promotor, o dentista, o médico, todos eles não tinham onde comer, iam comer no Jardim Hotel. Alguns moravam lá, poucos, mas a maioria fazia refeições. E tinha alguma questão geográfica relacionando o Jardim do Seridó a Caicó, como rota? É o seguinte, o Seridó foi uma decorrência do padre Francisco de Brito Guerra, senador do Império. E ele foi o responsável pelo Seridó ter ficado com o Rio Grande do Norte e não com a Paraíba. Então, é tanto que Santa Luzia, Patos, Pombal, chamam o Seridó paraibano. Isso, porque é uma região com as mesmas características do nosso Seridó potiguar. Isso foi feito pelo padre Francisco de Brito Guerra, que foi vigário 50 anos lá do Seridó e foi senador do Império e era um homem de muita vivência e bons costumes também. Deixou 6 filhos. Mesmo padre deixou 6 filhos. Padre. Ele, segundo ele, no momento de fragilidade humana, deixou isso, né? O padre Guerra. Então, assim foi que o Seridó foi instituído na primeira metade do século XIX. O senhor falou aí de uma figura ilustre do Seridó, do Jardim do Seridó e do Seridó como um todo, e até do Estado, que foi o coronel João Medeiros. Perfeitamente. João Medeiros, ele nasceu na região do Seridó, a família dele, os irmãos, e eles todos tinham um apelidozinho, porque ele era João Medeiros e os irmãos, alguns, não usavam Medeiros. Tinha um irmão dele que era Manuel Martiniano de Medeiros, eu conheci. E ele era conhecido por Nego Berto. João de Berto. João Medeiros era João de Berto. Isso. Francisco de Berto, Chico de Berto, e assim, eles não usavam. Mas João Medeiros, como se organizou, casou-se com uma moça de uma família tradicional lá de Jardim, da família Cunha. Né? A esposa do coronel João Medeiros era Ana Cunha. Ana de Azevedo Cunha. O pai dela era Cunha e a mãe Azevedo. Então, João Medeiros casou-se com essa moça e construiu uma família ilustre que bons serviços prestou a Jardim do Seridó. Então, eu era menino e me lembro da convivência dele lá com meus pais e com os hóspedes que para lá se dirigiam. Todos os dias, João Medeiros e as figuras importantes do município, com o prefeito, que era Pedro Isidro de Medeiros, parente de meu pai também, eles iam tomar o café do almoço das autoridades que faziam refeições no Hotel de Jardim, na dependência destinada aos médicos. Era a mesa dos doutores. A mesa dos doutores, conhecido como a mesa dos doutores, ainda hoje está lá, viu? O solar dos doutores. Então, ele e Pedro iam lá tomar o café do almoço desse povo e se informar do que ocorria no país, no mundo e no Estado. Né? Então, foi assim que eles passaram a conviver diuturnamente com essas figuras. E eu, menino, acompanhando isso, curiosamente, eu estudava no grupo escolar, fui alfabetizado muito cedo e cursei o primário lá e fui muito estimulado pela minha diretora, que era uma figura extraordinária, que era da família Sampaio, Marcelina Sampaio. Fui para Jardim e lá casou-se com um nativo, irmão de Manuel Paulino, chamado Paulino Marques dos Santos. Manuel Paulino, que foi prefeito. Isso. 4 vezes. Pai do desembargador Cláudio Santos. Pai do desembargador Cláudio Santos. Então, isso tudo fez com que a gente tivesse uma convivência
importante para mim como uma criança. Eu tinha 10 anos de idade, 12 anos Calças de idade. curtas, né? Calças Perfeitamente. Então, em 1939, meu pai, vendo que eu era tinha muita aptidão em estudar lá no grupo escolar, me chamou e disse: eu vou internar você no seminário de São Pedro, lá em Natal, para você ser padre. Papai, não, mas você tem condição de aprender tudo isso, minha filha. E o que é certo é que meu pai me internou no seminário em 1940, no dia 4 de fevereiro de 1940. Seminário Seu Pedro ali, onde hoje é Campsado. Já era lá, novo ainda e tal. Recém-construído. E recebi batina, naquele tempo os seminaristas todos usavam batina. Eu recebi batina junto, sabe com quem? Sim. Heitor de Araújo Salles, que era irmão, De e Eugênio, que estava fazendo o curso superior no Ceará para se ordenar padre. Heitor foi meu colega de seminário, tomou batina junto comigo lá. Eu passei um ano e pouco no seminário porque eu estranhei muito pela dificuldade em me acomodar com aquele dormitório. Porque o dormitório dos menores, como dos maiores... Só o dormitório lhe incomodava? O dormitório me incomodava por quê? Porque era uma cama sem colchão. Tinha o quê? Tinha uma esteira. Tinha uma esteira e em cima da esteira um lençol para forrar e o travesseiro, e era um sofrimento, não era brincadeira. Não era brincadeira. Eu estranhei demais. E a comida também era fraca. Eu criado no hotel, comendo no seminário. Melhor. Aí eu estranhei muito isso. Tá. Bom, mas passou, quando foi? Isso foi em fevereiro de 1940. Quando foi em junho, meu pai foi a Natal com a mãe dele, minha avó, tratar-se. Procuraram lá um médico que era sergipano e ele desenganou minha avó, dizendo que ela não durava nem 6 meses. E papai, ele identificou como também com um problema de coração. Papai tinha 47 anos de idade, mas tinha uma falta de ar muito grande, enfim, tinha um problema cardíaco. E ele prescreveu um tratamento para papai e outro para minha avó. Aí eles voltaram, minha avó viveu 92 anos, não morreu. O médico morreu na época. E papai obedeceu a ele, mas como papai, na época, tinha uma outra companheira que ele frequentava, cuja casa ele frequentava e que já tinha um filho com ela, sem deixar minha mãe, era costume do Siridó. Costume do Siridó. Todo Siridó tinha essa arrumação. Aí, papai aguentou-se, mas não resistiu e caiu na dança de novo. Com isso, ele piorou e terminou morrendo no dia 17 de agosto de 1940. Chamou os familiares de mamãe, chamou todo mundo para dizer que estava liquidado e tal. E o que é certo é que morreu no dia 17 de agosto. E eu, 1940. E eu voltei para o seminário para concluir. Eu tinha vindo por conta da enfermidade dele. Tinha vindo para casa assistir a morte dele. Eu assisti a morte do meu pai. Eu tinha 12 anos de idade. Bem, aí passou-se. Só tomando sua fala, papai, aquele episódio do almoço foi em que ano? Ali foi em 1944. Já quando eu estudava no ginásio Caicó. Bem, aí, com a morte de papai, eu voltei para o seminário e o meu estranho. Eu fui criado no hotel, comendo do bom e do melhor. E passando muita fome no seminário, comida ruim, pouca e dormindo mal. E aí, quando chegou novembro,
eu adoeci e tal, mas minhas notas eram tão boas que o diretor do seminário, que era Padre José Adelino Danta, que depois foi bispo de Caicó, Isso. ele era de São Vicente, mas a família toda... Saco da Luísa, né? É Luísa. Saco da Luísa, São exato. Vicente. Mas a família toda de Carnaúba dos Dantas. Hoje Carnaúba dos Dantas. A família dele toda. Aí ele me chamou, disse, você já está aprovado, vá para casa para você se cuidar. Aí eu vim embora para Jardim no final de novembro de 40. Aí fiquei até fevereiro. Em fevereiro voltei para o seminário e tal, e aquela de 41, né? Em fevereiro de 41 eu voltei para o seminário. Mas o senhor chegou a manifestar para sua mãe que não estava se adaptando ao seminário ou ficou encabulado? Eu não falei nada. Aí, quando chegou 41, né, eu comecei a fazer minha parte, mas estranhando sempre muito. Quando chegou junho, na época das férias, que a gente ia passar as férias em casa, Padre José Adelino me chamou e disse, você vai para as suas férias em Jardim e não precisa mais voltar, você só presta para plantar batata. Me lembro demais que eu sou surdo. Mas isso a sério foi o meu gracejo? Não, de sério. Estava me botando para fora. Não é vocacional. Voltei para casa. Quando cheguei em casa, me aguentei por ali, não disse a mim. Quando se aproximou a data de voltar, aí eu chamei a mamãe e disse, mamãe, eu não vou mais. Por isso. Aí ela ficou triste, mas meu filho, mamãe, a senhora fique tranquila, que a senhora não vai se arrepender. Eu corresponderei à senhora, pode ficar sossegada que eu vou estudar, o que precisar estudar para ser gente. E aí ela compreendeu e tal, e eu voltei a estudar no grupo escolar, onde tinha feito só até o 4º ano, e fiz, isso foi em 41, eu fiz o resto do ano do escolar, e em 42 a gente terminou o 6º ano primário. Eu aproveitei o que aprendi no seminário, porque eu fui muito bem instruído no seminário. Sem dúvida. Né? Eu tive como professor duas grandes figuras do clero, que eram subdiáconos nessa época, Eimar Monteiro e Nivaldo Monte. Foram meus professores, todos dois. Arcebispo vários anos aqui em Natal. Então eu tive esses dois mestres. Bem, aí, para vocês terem uma ideia como foi o meu desempenho lá no grupo escolar, eram 6 anos, e eu fui o orador da turma, escolhido o orador da turma, concluinte do 6º ano primário do grupo escolar Antônio de Azevedo. Fiz meu discurso e tal. A partir daí, mamãe disse, você vai estudar em Caicó, foi aberto um ginásio, o Dom Delgado, e você vai estudar lá. Nessa época o senhor já fazia parte da banda de música de Jardim do Seridó? Já tinha feito. Parte? Porque eu tinha um irmão mais velho, que era músico, terminou sendo oficial do Exército, oficial músico, foi regente da banda de música do 16 RI, que era Jaime de Medeiros Brito, compositor, foi quem fez a marcha que eu disse, de Padabrosa. Bom, e aí eu fui estudar no ginásio de Caicó. Interno, com o Monsenhor Valfredo, nesse tempo era Cônigo Valfredo Gugel, diretor do ginásio. A primeira turma, nós de Jardim éramos bem 10 alunos matriculados para fazer o exame de admissão. Isso. E eu fiquei entre os primeiros colocados na turma aprovada. O período de seminário, então, não foi de todo Não, no que se refere à instrução. Não, exato, no que refere à instrução. Mas eu padeci por conta do tratamento. O senhor não tinha vocação, de fato. Não é que eu não tivesse vocação, que eu não cheguei nem a pensar nisso, né? Mas eu me sentia muito deprimido. A vida era fraca e ruim, né? Mas o que é certo é que aí eu fui para Caicó. Eu, com o Valfredo Gugel, conhecia meus pais, né? Meus pais tinham um hotel de Jardim, por onde eles passavam.
o bispo, o primeiro bispo de Caicó foi Dom José de Medeiros Delgado. Era nosso parente, por quê? Porque a mãe dele era de Serra Negra do Norte e ele era de Pombal, na Paraíba. O Delgado da Paraíba. E o Medeiros de Serra Negra do Norte, que é o Medeiros de todo o Norte, de todo nós. Por conta disso aí, ele foi nomeado bispo de Caicó. Foi o primeiro bispo, foi uma grande figura da história da igreja do Rio Grande do Norte e do Brasil. Dom Delgado marcou a passagem dele de forma indelével no desempenho da missão que Deus lhe concedeu. Recebeu o reconhecimento de todo o Seridó. Bom, então eu fui estudar no ginásio e o Sr. Valfredo achou que eu tinha competência para exercer algumas atividades. Ajudar a missa, todo dia tinha missa, os internos assistiam a missa. Era o bedel para tocar o sino para das aulas, as cadernetas, enfim. Ele me deu uma série de atividades que muito me ajudaram no meu desempenho como aluno do ginásio. E eu fiquei lá de 1943 a 1945. E fui sempre me desenvolvendo, aprendi datilografia, fui fazer um curso de datilografia, e estudava com os professores todos, eles me tinham todos muita atenção. E havia, para que vocês percebam como era o internato, havia um momento, depois do encerramento das aulas e do jantar, em que todos se recolhiam, havia uma reuniãozinha no gabinete do diretor, que era Padre Valfredo, com os dois que comandavam os menores e os maiores, os dois alunos que estudavam de graça, que não podiam pagar, mas existia um papel de liderança dos menores e dos maiores. Eles dois, eu era escolhido também para essa reunião, e Padre Costa, Padre Manuel Pereira da Costa, que foi uma grande figura do ginásio de Associação de Sertões, que era daqui. Padre Costa. Então, essa reunião toda noite, a gente se informava do que ocorria na guerra, como era a queda da França, enfim, todos nós saímos dali com informações procedentes do que ocorria no mundo inteiro. Bom, isso foi em 1943, 1944, em 44, e eu sempre aprovado entre os melhores alunos da turma. Né? O senhor já falou há pouco que o senhor foi orador de turma em Jardim do Seridó. Fui o orador da turma. E o senhor Valfredo, Padre Valfredo, né, a época ainda aí, ele já identificou o senhor uma espécie de liderança, né? Que se deu algumas atribuições na escola. O senhor acha que ele já estava desabrochando esse seu espírito de liderança? É possível. Em 1944, eu fui muito bem aprovado no ginásio e tal, e vim passar as férias. Em dezembro de 44, eu vim passar as férias do ginásio lá em casa, no hotel. Meu pai tinha morrido, mas minha mãe continuava com o hotel, para a sobrevivência de todos nós. E nós ajudamos nisso tudo. Aí eu vim passar as férias em dezembro de 44. E lá, nas férias, eu chamei mamãe e disse: mamãe, eu gostaria que a senhora concordasse em eu oferecer um almoço aos amigos de papai que estão vivos e fazer um apelo a eles para que eles me dispensem a atenção que eles tinham e a amizade a meu pai. A mãe achou interessante e convidou João Medeiros, que era o prefeito, João Medeiros, que era o chefe político, Pedizito, que era o prefeito, o juiz, que era que estava servindo lá, que era
Emílio Cardoso Sobrinho, doutor Rui Mariz, que era médico já morando lá em Jardim. Enfim, todos, além de João Medeiros e Pedro O Silva. senhor separa aí, João Medeiros Então, era o chefe político Não era chefe político, porque não havia eleição nesse Certo. período. De 35 a 45, não houve mais eleição. Houve um golpe de Estado em Isso. 87 Isso. e os prefeitos foram mantidos e tal. Bom, mas o que é certo é que eu pedi para que ela reunisse esse povo num almoço lá em casa. O senhor, portanto, com 14 anos, Eu tinha, isso foi em 1944. 44, Eu 16, tinha 16 anos. 16 anos 16 anos. e meio. Aí esse povo veio almoçar lá com a gente e tal. Quando terminou o almoço, eu fiz um apelo a eles para que a mesma amizade que eles dispensaram ao meu pai e à minha mãe, também me dispensasse, porque eu tinha pretensão de estudar, de servir a minha terra, e gostaria de contar com o apoio deles da mesma forma que eles apoiaram meu pai até ele morrer. Porque eles todos eram loucos por meu pai. E eles todos reafirmaram a disposição que eu pretendia. E assim foi. Bom, entre 45. 45, eu vim a Natal, tudo indicava que a guerra ia terminar, e eu vim a Natal para me influenciar, passar. Tinha uma irmã de mamãe que morava aqui em Natal, e tinha uma espécie de hospedaria. E eu vim para a casa dela e tal, e vim conhecer ela. Eu já conhecia Natal, mas vim para me situar das coisas, como era e tal. E foi quando li o Diário, naquele tempo não era o Diário de Natal, o Diário, uma declaração de Zé Beco de Almeida pregando a volta da eleição, da redemocratização do país. Eu me lembro disso demais. Em 1945, em janeiro. Aí já tudo foi obrigado, terminou convocando a eleição para o dia 2 de dezembro. Constituinte. E aí, a partir disso, começaram a organização dos partidos. Só uma observação. Começou a organização dos partidos. Diga. O senhor fala da viagem aqui de Jardim para Natal. Sim. Não havia asfalto. Não, Era sofrida. Era Quanto de ônibus, tempo, mais ou era menos? de ônibus, no ônibus que fazia a linha, que pousava lá no lugar. Eu não pagava passagem porque os funcionários da empresa do ônibus, o condutor e o que cobrava as passagens, eles faziam refeições de graça no hotel. E nós tínhamos direito de andar no ônibus sem pagar também. E aí eu vinha no ônibus da Rede Viação Mas Sírio-Oeste. tem também um detalhe a respeito da sua primeira ocupação. Sim. Qual era o papel que o senhor exercia? Qual foi o primeiro trabalho que o senhor exerceu graças a essa questão do transporte? A questão do jornal? Sim, mas isso aí foi na minha ascendência ainda. Eu, muito menino, mas eu tinha uma delegação para vender os jornais que a Rede Viação Sírio-Oeste todo dia trazia de Natal para vender. Deixava 20 exemplares. O que eu vendesse, eu tinha uma participação naquilo. Isso Foi sua primeira foi a ocupação? minha primeira ocupação, Jornalismo. além de ser... De uma banca de jornal. Né? Além Banca de disso, jornal. eu também exerci uma outra atividade que era periódica, porque meu irmão Jaime era da banda de música e eu não tocava no instrumento, mas carregava as partituras. Então, eles me apelidaram de arquivista da banda de música, porque eu saía distribuindo As partituras. as partituras. Né? Tem foto, tem registro dessa atividade. Então, voltando a 1945, eu vim para Caicó estudar e quando cheguei, o professor Valfredo disse, Manuel, está vendo como é que está o quadro?
Não é possível, eu me lembro demais quando ele me disse isso, não é possível que Dinarte, Zé Augusto e Dr. Lamartine deixem de ficar no PSD. E o senhor Alfredo defendia isso. Por quê? Porque eles usufruíram todo o governo do general Dantas, que foi, foi nomeado interventor no lugar de Rafael Fernandes, que adoeceu e pediu para sair. E abandonou a política. E abandonou a política por deficiência mental. Aí veio o general Dantas e aconteceu isso. E o general, quando assumiu, manteve todos os prefeitos do Partido Popular e nomeou o que era também do Partido Popular, ex-deputado José Augusto Varela. Partido Popular, que foi o partido criado por José Criado Augusto, em 35, né? para a eleição de 35. E Zé Augusto Varela foi deputado estadual com João Câmara e com outras figuras de relevo. Então, doutor Zé Varela, nomeado prefeito de Natal pelo general Dantas, e o Pedicílio, que era prefeito de Jardim, desde o governo foi mantido. De Rafael, foi mantido, e por aí foi. Bom, aí, quando se aproximou o mês de maio, doutor Zé Augusto, Dinarte e doutor Lamartine decidiram romper com o general Dantas. Foi um negócio horrível. E fundar a UDN. Foi uma coisa horrível. Ninguém aceitou isso. Foi um desastre. Bem, aí o senhor Alfredo disse, está vendo, Mandela? Eu não vou. Tá. E eu também achei que ele tinha toda a razão. E tinha. Mas o que é que aconteceu? Como minha família toda era vinculada ao grupo de João Medeiros, PTZ de João Medeiros, e tinha um tio meu, o esposo de uma irmã do meu pai, que era meu padrinho de batismo, né? Também entrou nesse meio. Aí, resultado, PTZ pediu demissão da prefeitura de Jardim. Foram todos para o UDN e eu fiquei revoltado, mas aí me chamaram a atenção. Eles me chamaram a atenção, dizendo que eu não podia fazer isso por razões óbvias. E eu compreendi e voltei para o ginásio. O senhor Alfredo notou a minha diferença. O senhor toca num ponto aí nevrálgico, que é justamente a criação do PSD e da UDN. Perfeitamente. A tendência, como foi muito bem observado pelo padre à época, o senhor Alfredo, era que todo mundo que foi prestigiado pelo interventor Fernando Dantas ficasse no PSD. Perfeitamente. Né? Só que houve uma fissura aí. Exatamente. E toda a parte do Seridó terminou ficando na UDN, grande parte, né, das lideranças seridóenses. Uma boa parte. José Augusto, Juvenal, Dinarte, né? O pessoal foi todo para a UDN e carregou algumas lideranças promissoras, como no caso o ex-governador Aloysio Alves, né? Quer dizer, vai ser futuro governador ainda, né? Aloysio também foi para o PSD, foi para a UDN. Exatamente. Aloysio era auxiliar do general Dantas. Isso. Pediu demissão para ir para a UDN. Qual o motivo que leva assim, a essa fissura? Olha, qual é a raiz disso aí? Olha, a impressão que eu tenho e a convicção que eu tenho hoje é que eles compreenderam que não podiam dividir o poder com o senhor Valfredo, com o padre Valfredo. Aí, Zé Augusto, Lamartine e Dinarte resolveram ir para o UDN, pensando em dominar o Estado dessa forma. O padre já era uma liderança emergente. Claro, o padre era uma figura de muito prestígio em todo o Estado do Rio Grande do Norte, em toda a área do Seridó. Ele era acolhido muito bem. E uma outra liderança muito importante que era Georgino, né? Bom, mas Georgino já foi depois. Isso, Georgino, eu tive muita condição de conviver com ele, gostava muito dele e ele de mim. Mas Georgino veio para o Estado por quê? Porque o general Dantas não teve condição de segurar Dinarte, Augusto e Lamartine. Aí resolveram dar as contas do general Dantas, inventando que ele estava doente e tal, e ele
deixou o governo, e foi nomeado para interventor José Georgino Alves Avelino, que era de Angicos, da terra de Aloysio. Aí Georgino veio para cá. Georgino era uma figura muito ligada a Getúlio. Desde de muito tempo ele tinha muita vinculação. Georgino veio como interventor. Eu me lembro muito que nesse tempo eu já estava morando em Natal, porque quando chegaram as férias de junho, o senhor Alfredo me deu a transferência para Natal. Viu que não contava comigo, e aí... 1945. Em junho, nas férias de junho de 45, eu tive uma indiscussão com o Pademar e perguntei a ele se ele, Pademar Monteiro, ia continuar depois das férias. Aí ele disse: vai continuar depois das férias e o ano que entra. Se você quiser pedir transferência para Natal, peça que eu lhe dou agora. Aí me botou para fora praticamente, né? E é o resultado. Eu vim para Natal, procurei as pessoas que me tinham atenção, algumas, no caso, o Baldo Bezerra de Mello, depois foi interventor, eu fui professor de Abelardo, né? Sem cobrar nada, e ele me tinha muita atenção e muito apreço. Bem, o que é certo é que eu vim para Natal e fui, graças à ajuda de um Baldo Bezerra, lecionar num colégio primário, preparação de alunos para o exame de admissão, na rua São Tomé. E foi como eu escapei aqui nos primeiros meses de 1945. Até o fim do ano eu fiquei preparando esses alunos. Depois aí surgiram outras oportunidades e eu fui trabalhar no recém-fundado Colégio 7 de Setembro. Eu fui também auxiliar do 7 de Setembro. Mas é uma história muito comprida e a gente fica, às vezes, preocupado porque demora muito a contar. Né? Mas, doutor Manuel, o senhor falou aqui de coronéis, né, de lideranças, chefes políticos no Seridó, né, os Medeiros, né? Quem mais dessas lideranças municipais, né, os autênticos coronéis das antigas, o senhor conheceu e com quem conviveu? Eu era um adolescente. Na primeira eleição de 45, eu nem votava. Votei porque não tinha idade para isso. Eu tinha 17 anos, não pude ser eleitor. Mas havia uma situação lá em Natal em que Dinarte, Florencio Luciano, que era chefe político de Parelhas, e Coronel João Medeiros, que era chefe político de Jardim, eles tinham lá um apartamento na Ribeira, onde eles vinham toda semana e voltavam para os seus redutos, tá? Florencio, Dinarte e João Medeiros. Né? Bem, aí eu soube disso e procurei o João Medeiros e perguntei se ele permitia que eu morasse lá com eles. E ele, pois não, você pode ocupar, você trabalha. Nessa época eu estudava já no Ateneu e trabalhava no jornal A República, que era na descida da Ribeira, né? Ao lado do colégio. Ainda hoje tem. Ainda hoje está lá. Então eu trabalhava na República e trabalhava dando aula particular aos alunos que se preparavam para o exame de admissão. Passaram por minha mão mais de 40 anos. E o senhor morava onde aqui em Natal? Eu morava neste apartamento que João Medeiros, Florencio de Dinarte usavam quando vinham na Ribeira. Né? Bem, aí até ir para o Rio eu fiquei morando lá. Mas, senhor coronel, qual foi o coronel mais longevo que o senhor conheceu? Olha, o que viveu mais... O senhor chegou a vê-lo? O que viveu mais dos três Sim. foi Florencio.
Florencio Luciano foi viver o bairro dos Três. Parelhas. Parelhas. E homem, houve até um episódio que eu conto no meu livro, no livro que eu estou escrevendo, em que ele e João Medeiros chegaram do Seridó numa noite de muito inverno e chegaram, foram lá ao apartamento, tomaram banho, mudaram de roupa e foram jantar num restaurante que tinha na Praça Augusto Severo, onde o bonde fazia a volta. Ali tinha um restaurante de um cidadão que tinha também um na Cidade Alta. E aí eles dois foram jantar lá. Comeram com a vontade, muito bem, tudo com muita fome e tal. Quando terminaram de comer, Florencio disse: João Medeiros, peça a conta e pague porque eu estou sem dinheiro. Aí João Medeiros disse: agora deu diabo porque eu também estou. Veja bem. Aí Florencio disse: vamos chamar esse sujeito para ver se ele confia na gente. Aí chamaram o dono do estabelecimento e explicaram a situação e tal, e tal. Aí ele se virou para os dois, disse: estou muito acostumado com estes marreteiros de gravata. Fato verídico, eu conto no livro isso. Aí eles, desceram para cá, para lá, Florencio encontrou na carteira dele uns selos federais. Pagou a conta em selo. Fato verídico, mas interessante porque mostra como era aquela época, né? Então, eu tive esse privilégio de conviver com essas pessoas. Sobre o Coronel Filinto, que é que o senhor quer dizer? O Coronel Filinto Elísio era o chefe político de Jardim do Seridó. Eu era menino, mas conhecia a figura dele porque ele sempre ia à missa, era muito religioso, e eu ficava sempre ao lado dele, né? E tinha até um parente dele, que era um cidadão que assistia à missa junto dele, chamado Jesuíno de Azevedo Neto. E ele era, o pai dele, o avô dele era irmão do Coronel Filinto. E Jesuíno sempre assistia à missa ao lado do padre, do primo, né? Ao lado do tio, né? Ou melhor, do tio. Do tio. Bom, quando Gabanzo foi celebrar lá em Jardim, uma missa de domingo, e aí chegou a hora de todo mundo se ajoelhar, todos de joelho. Todo mundo se ajoelhou, né? Todos de joelho. E todo mundo de joelho já. Aí ele não se conteve, dirigiu-se a Jesuíno, Que era o homem mais alto. que era o homem que tinha 2,5 metros de altura. O senhor aí ajoelhe-se. Aí o Jesuíno disse: eu estou ajoelhado. 2,5 de altura, deve ter ficado com Ele levantou, Parecia uma pessoa. mas um fato verídico, porque eu conto também isso no livro. Então, são episódios que marcam a minha infância, a minha convivência com esse povo todo. E o Coronel Filinto era um homem muito prestimoso, muito generoso. Foi deputado estadual. Foi deputado estadual a vida toda, foi um grande chefe político de Jardim. Morreu, ia fazer 91 anos, mas morreu de um colapso. E desses mais novos, Vivaldo Pereira, Rainel Pereira. Olha, Rainel foi chefe político de São Tomé, eu me dava muito com ele. E Vivaldo também, Vivaldo Pereira era de Curradovos. Rainel também era de Curradovos, mas migrou para São Tomé, era chefe político de São Tomé. Mas lá em Curradovos, o Vivaldo Pereira, velho, que era o pai de Cortez Pereira, eu conheci, ele era o chefe político da UDN lá em Curradovos. Tem muito prestígio também e tal. E fez Cortez entrar na política. Foi Vivaldo que era o pai dele, da primeira, porque Cortez era da primeira família. Exatamente. E ele viu e casou-se a segunda vez com uma irmã de Raidel. Bom,
Então, a história lá é essa. E eles sempre dispensaram muita atenção ao pessoal que era ligado a Zé Augusto, a Lamartine e a Dinardes. Todos eles. Eram as forças políticas preponderantes lá de Jardim. Embora o PSD fosse muito mais forte do que era a UDN, na região do Seridó, por conta de Monsenhor Alfredo e outras figuras que também eram do Partido Popular em 1935, mas que foram para o PSD em 1945. O senhor termina saindo daqui para estudar no Rio de Janeiro, né? Bem, uma ocasião, eu dava aula preparando alunos para o admissão. Naquele tempo, o exame de admissão, quem não fizesse não entrava no ginásio. E eu estava na casa de uma irmã de Dinardo, casada com um primo dela, chamado Zé Bernardo Neto. Eu estava dando aula a uns sobrinhos deles. Da família do coronel José Bernardo. Do descendente. Zé Bernardo era neto do coronel Zé Bernardo. Zé Bernardo. Bom, aí eu estava dando aula a ele quando chegou Dinardo. Você por aqui, tanto que eu já conhecia Dinardo, porque eu fui também redator da República e fazia reportagens sobre os almoços que havia no Grande Hotel, e Tio Durico me conheceu dessa época, enfim, houve um certo relacionamento. Dinardo já conhecia, já frequentava o Jardim Hotel? Já, desde que foi fundado o Jardim Desde Hotel. a fundação? Desde a fundação. Por qual razão? Porque Doutor Rui, irmão dele, morava lá e ele passava. Vinha tomar café quando vinha de Caicó para Natal e vinha jantar quando voltava, trazendo Florencio para Natal. Sendo um Exatamente, pouso, né? Quase que exatamente. obrigatório o Jardim. Então, ele se ligou muito a Jardim também, a João Medeiros, esse povo todo. Mas eu ia lhe dizendo aí, você me interrompeu. Da história do Dinardo, o senhor encontrou, Dinardo encontrou o Sim, senhor. eu estava então na casa da irmã de Dinardo, dando aula aos sobrinhos dele. Quando ele chegou, me diga uma coisa, e você? O que é que está fazendo aqui em Natal? Devo terminar o Ateneu esse ano, e você o que é que vai fazer? Disse, senhor Dinardo, eu não sei, porque ainda não tenho nenhuma diretriz sobre isso. Quando você estiver perto de terminar o seu Ateneu, o seu curso do Ateneu, você me escreva para o Rio de Janeiro. Nesse tempo ele já estava morando no Rio, arranjou outra mulher por lá, e eu lhe digo que arranjo um emprego para você lá. Tá certo. Quando se aproximou dezembro de 49, de 49. Dezembro de 1949, eu fiz uma carta para ele. Eu ainda tenho guardado a resposta dele. Explicando que estava terminando o Ateneu, assim. Aí ele me passou um telegrama. De Maris, que era o endereço telegráfico da empresa dele aqui em Natal, era na Ribeira. De Maris. Relacionava algodão. Exatamente. Exportava e tal. De Maris para professor Manuel Brito. Pode vir. Abraço de Nardes. Ainda tenho guardado esse telegrama. Aí eu recebi o telegrama, Zé Bernardo foi quem me entregou, e fiquei muito satisfeito. E me preparei. O governador do estado, na época, era o doutor Zé Augusto Varela, a cujo filho, Marcelo, eu também ensinei. E me liguei também a ele, ele me deu atenção, gostava muito de mim e tal, e me prometeu que me daria a passagem de avião para o Rio de Janeiro, se eu precisasse. E aí eu, com essa resposta de Leonardo, procurei e ele, não tem dúvidas, fique tranquilo que ele daria passagem. E assim foi. Em janeiro de 1950, com a passagem dada pelo governo do Estado, eu fui para o Rio de Janeiro num avião, um hidroavião,
baixava na água como em terra. Aqui eu embarquei na Ribeira, no cais Carga Ribeiro. da Ribeira. Viu? O avião... Tavares de Lira ali. Não, era já Lá na rampa, na rampa, né? pronto, na rampa eu embarquei no avião. Quem foi lhe deixar? Quem foi me deixar? Doutor Rui Baris e Zé Bernardo, cunhado dele. Foram os dois me deixar lá no Cais do Porto. E eu embarquei nesse avião com outros amigos que foram comigo e tal. Levamos um dia e meio para chegar ao Rio de Janeiro. Que ele pousava João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju. Pernoitamos na Bahia, em Salvador. Nesse dia, nós pernoitamos em Salvador. No outro dia, fomos direto para o Espírito Santo, a Vitória, e a meio-dia chegamos ao Rio de Janeiro, onde eu desembarquei. E fui morar no Engenho de Dentro, que era onde tinha meu primo, Giovanni, que era da banda de música da Marinha. E aí eu fui morar com ele lá para organizar minha vida. E assim começou minha vida no Rio de Janeiro, em 1950. Doutor Manuel, voltando ainda ao cargo dos coronéis, e mais precisamente do coronel Felipe Elísio, o que é que o senhor se lembra da surra que ocorreu em 1934, a mando da polícia do interventor Mário Câmara? Olha, isso aconteceu, não foi em 1934, já foi em janeiro de 1935, quando o coronel Felipe Elísio já estava eleito deputado estadual para a Assembleia e foi invadida a sua residência na Fazenda Sombrio pela Polícia Militar, pela Força Policial do Estado, que era assim denominada na época, quando ele foi surrado de virola pelos policiais. Isso foi muito grave, foi um fato que repercutiu profundamente em todo o Rio Grande do Norte. Inclusive, ele já era idoso, né? Ele tinha já 80 anos, em 1935, e consolidou cada vez mais a liderança política do coronel Felipe. Logo em seguida, isso foi em janeiro de 1935, logo em seguida, a mesma força policial, desta vez comandada pelo delegado de polícia de Acari, fuzilou na fazenda da família, Ingá, na fazenda Ingá, o doutor Otávio Lamartine de Faria. Filho do ex-governador, né? Filho do ex-governador Juvenal Lamartine de Faria. Procede que ele portava um habeas corpus. Ele, quando a polícia chegou à fazenda Ingá, ele procurou logo um habeas corpus que ele tinha preventivamente organizado para se livrar do que estava acontecendo. E o comandante da polícia que foi lá, que o matou, não tomou consideração, não teve a menor consideração com o episódio e mandou que a mulher e os filhos se afastassem, as filhas se afastassem, e ele ia ser fuzilado. E matou ali na hora. Na frente da Na família. frente da mulher e dos filhos. 2 filhas e um filho recém-nascido. Isso foi em fevereiro de 1935. A fuga do seu pai foi nessa mesma época, nesse mesmo ambiente de acirramento político? Quando ele fugiu para... Para Santa Luzia, Sim. foi depois disso. Mas o papai arranjou um jeito de se fantasiar de uma mulher e fugir para Santa Luzia, onde estavam morando os familiares dele. O irmão casado com um líder político ligado a Mário Câmara. O papai foi para lá, alveziou-se em Santa Luzia, mas saiu de lá
Escapou da surra Escapou. vestido de mulher. Vestido de mulher. É a história que a gente sabe. Eu era menino desse tempo, mas me lembro do Por qual episódio. razão havia essa animosidade, esse acirramento? Quadro de Veja conflagração. o seguinte, o quadro político de 35 foi muito estimulado por uma figura a quem Mário Câmara se ligou, que era João Café Filho. João Café Filho foi o responsável mental por todas essas atrocidades cometidas pelo governo de Mário Câmara. Ele era quem estimulava tudo isso. Então, Mário, que ficou desgostoso com José Augusto e Lamartine e Dinarte por não terem aceito a sua liderança, se ligou ao ponto mais inimigo dessas três lideranças, que era João Café. Naquela época, ninguém tolerava João Café. Por isso é que aconteceu o que a gente contou aqui. Perseguia os Perseguia os correligionários de Zé Augusto, de Dinarte e do Dr. Lamartine, a ponto de matar. É a história, né? Prova disso que em diversas ruas, em diversas cidades do Seridó, né? Quase em toda cidade do Seridó existe uma rua Otávio Lamartine, né? Otávio Lamartine. E acredito também que deve ter sido por essa razão que se tornou um nome de família, né? Isso, né? Lamartine nós conhecemos muitos Otávios, tanto na família Lamartine quanto na família Faria. Exatamente. Bem, nós gostaríamos de agradecer a presença do Dr. Manuel de Brito e de Gilberto, né? Nós temos muita coisa ainda para conversarmos, né? Foram só 2 dos tópicos anotados, dos 14 que eu propus aqui. E antes de encerrarmos, né? Eu passaria aqui para o Dr. Manuel de Brito uma lembrancinha, né? Que é um copinho aqui do Guru, né? Uma camiseta para Gilberto. Obrigado. Né? Em outra oportunidade, nós daremos sequência à conversa, né? Nós teremos ainda muito o que conversar, né, sobre a nossa história. Isso vai se tornar uma série, né? Um pouco mais de 1 hora de conversa hoje. Em 2 tópicos, nós teremos aí pelo menos mais umas 6 horas de conversa. Se Deus E quiser. já estamos pré-agendando aqui o próximo encontro com o Dr. Manuel de Brito e com Gilberto. Com o maior prazer para Até a nós. próxima. Agradeço uma vez mais. Até a E próxima. Estaremos reunidos para podermos nos deleitarmos aqui com as memórias do Dr. Manuel de Brito. Obrigado, viu? Contem conosco. Agradeço, até Valeu. já. Até mais. Também o Tchau. amigo que foi o nosso mentor ali.